Avante, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Imponente 1914. Vamos trazer aqui um giro de notícias falando a respeito de alguns jogadores e também do embate ali Leila versus W Torre, que muito tem se falado. Mas a gente vai tentar trazer um contexto aqui. Um pouco mais cedo eu também já subi um vídeo aqui no canal falando a respeito de mercado da bola, onde 4 nomes já estão acertados para sair do Palmeiras, beleza? Então eu trouxe até um pouco mais que 4 nomes ali, mas 4 já estão acertados, tá bom? Outros têm algumas condições ali. Quem não viu o vídeo ainda, vou deixar o link aqui no card, pode passar lá e conferir que tá interessante, beleza? Mas enfim, voltando aqui, vamos falar aqui a respeito então, vamos começar logo a respeito aqui dessa fera aí, conhecida e querida por alguns, não tão querida por outros, que é o volante Jailson, né? Para quem acredito que todo mundo saiba aí que ele tenha se lesionado durante um treino. Mas o que houve com o Jailson? Tá lá. Quanto tempo o Jailson ficará fora? Entenda a lesão do volante do Palmeiras. Créditos ao site Nosso Palestra, beleza? É aqui que eu tô pegando as informações, pois considero que seja um site ali de confiança nas suas notícias. Vamos lá. O volante Jailson teve diagnosticado um estiramento do ligamento colateral do joelho esquerdo após um trauma no treino na última quinta-feira. Após passar por exames, o jogador não será submetido a um procedimento cirúrgico. Soube o nosso palestra que o meio-campista deve ficar de fora por aproximadamente 20 dias, tá? Soube também que inicialmente a situação do jogador será observada diariamente e a volta aos gramados dependerá da evolução do atleta durante os treinamentos. Sem Jailson, Abel Ferreira terá apenas Zé Rafael e Fabinho para a posição. Os jogadores são os mais utilizados pelo treinador na função de camisa 5. Galera, é isso aí, ó. Temos o Jailson ali, que o Abel já tinha feito questão de colocar ele no jogo contra o São Paulo, né? Não só contra o São Paulo, mas antes ele tinha posto também alguns minutos. E assim, por mais que o Abel insista e tente, né, ajudar alguns jogadores, ou melhor, recuperá-los, vamos colocar assim, alguns jogadores não se ajudam, tá? Então não é nem só a questão do Abel, mas também de alguns jogadores. Particularmente eu acho que o Jailson não serve. Acredito que ele não tenha nem sido muito ovacionado quando ele chegou ao Palmeiras. E ele não é esse jogador pro Palmeiras, né? Ele lembra muito alguns outros volantes assim bem medianos que já passaram por aqui. E seguindo a mesma linha, é um jogador que sofre bastante com lesão, infelizmente, né? Aí é ruim, atrapalha toda uma sequência de trabalho, enfim. Mas a grande questão é que eu acho que o Jailson não deve permanecer no Palmeiras, tá? Ele deveria ir procurar um outro clube. O Palmeiras também deveria procurar um outro clube para ele. Às vezes o Abel tenta insistir num jogador porque a torcida pega no pé. Ele tem essa questãozinha dele, né? De não, vou recuperar e não sei o que, os caras estão criticando, então. Mas a grande questão não é essa, gente. Aqui tem jogador que não serve mesmo, tá? Tem jogador que a gente pode até não gostar muito, mas ainda consegue contribuir, né? Nem todos, tá? Mas alguns ainda conseguem. Agora, tem jogador que não dá, entendeu? A torcida pega no pé porque o cara não rende, o treinador insiste. O Jailson eu acho que é um desses casos, beleza? Mas enfim, vamos seguir aqui. Próxima notícia aqui vai ser de um outro grande queridão aí da galera aí, ó. Breno Lopes, tá? O que eu quero trazer aqui do Breno Lopes? Alguns números dele que por mais que, assim, o Abel protege ele de um lado, a torcida critica do outro, enfim. Breno Lopes é a reserva que mais vezes entrou no ataque do Palmeiras em 2023. Né? O atacante Breno Lopes está entre os reservas preferidos de Abel Ferreira no Palmeiras. Em 2023, nenhum outro jogador do sistema ofensivo saiu tantas vezes do banco para entrar em campo como camisa 19. Até o momento, o Breno participou de 30 partidas na temporada, sendo apenas 5 como titular, ou seja, o jogador substituiu algum companheiro de equipe em 25 oportunidades. A competição que ele mais atuou foi o Paulistão, com 15 jogos, enquanto o Brasileirão ele tem apenas 6 por enquanto. Por enquanto, né? Porque tá contando todo jogo ele entra. Enfim.
Seguindo aqui, tido como substituto imediato de Dudu pela esquerda, o atacante não tem muita concorrência por aquele lado. Giovani, Bruno Tabata e até mesmo jogadores improvisados como Hendrick e Luiz Guilherme têm jogado pela direita sempre que entram no ataque alviverde. Sendo assim, Breno é sempre acionado quando Abel entende que é o momento de Dudu deixar a partida. Apesar da ótima condição física, o camisa 7 é peça vital da equipe comandada pelo Abel e por isso precisa ser preservado em momentos-chave da temporada. Como reserva de ponta, Breno soma 3 gols e 2 assistências neste ano. Um dos passes para gol, inclusive, aconteceu no último jogo do Verdão contra o São Paulo. É isso aí, né? O Breno ele entra bastante e o Abel gosta muito dele. Assim, é claro que facilita quando o cara não tem concorrência, né? E igual é citado na reportagem, vários entram do lado direito, né? Luiz Guilherme, Hendrick, Giovani é uma opção porque nunca entra, o Abel não coloca o cara, não sei porquê, já que para mim ele é dos possíveis reservas daquele lado, ele é o melhor. E enfim, então aí fica mais fácil, mas a grande questão é que por que então não tenta improvisar do outro lado, né? O Luiz Guilherme, o Hendrick. Por que sempre desse, não daquele, né? Por que a preferência sempre do Breno Lopes? Claro, são questões ali que só o Abel poderia responder, a gente não sabe até que ponto que os outros também conseguem atuar lá, mas assim que a gente também não sabe se de fato eles não servem para atuar lá, né? A gente, enfim, fica naquela dualidade que não dá para dizer exatamente, mas a grande questão é que se a gente for olhar a partir do momento que saiam do para a entrada de um Breno, cai muito tecnicamente, sabe? Então é muito gradual essa caída dessa parte ali entre Dudu e o Breno Lopes, tá? Não, claro, não tô comparando, mas não é um jogador que exatamente a gente espera que vá conseguir mudar alguma coisa. E sim, apesar do bela assistência que ele deu para o Hendrick, ali que o Abel até fez questão de comentar na coletiva, vocês viram quem deu assistência para o Hendrick? Foi o Breno. Pois é, mas isso só justifica que as críticas da torcida direcionadas ao Breno estão corretas, porque se não estivessem, o treinador não precisaria vir numa coletiva e ressaltar que ele é importante lá de vez em quando, tá entendendo? Enfim, então com isso as críticas se fazem justas e o Palmeiras precisaria sim trazer alguém para atuar ali daquele lado ali, talvez na ausência de um Dudu e não depender só da entrada de um Breno Lopes que assim pouco vai conseguir retribuir para nós ao longo de uma temporada, tá? Muita gente fica apegada ao gol que ele fez na Libertadores e tá de parabéns pelo gol, mas assim, foi lá em 2020, né, gente? A gente tem que olhar para frente também. Beleza? Enfim, agora para finalizar aqui o caso da Leila versus W Torre. Qual que é o ponto? Acredito que todos já saibam que a Leila solicitou na justiça a questão do pagamento da dívida de 128 milhões que, no caso, ela alega a W Torre dever a nós e que a W Torre só pagou 7 parcelas lá entre 2014 e 2015. Depois de lá para cá não foram mais pagas, né? Seria um bom tempo sem pagar o restante das parcelas, e ela também alega numa entrevista dada que não é um case de sucesso essa parceria, né? É um case de sucesso na questão de que temos um belo estádio e de que somos muito fortes desportivamente lá dentro, mas no que tange a parte financeira não é tanto, visto que eles não pagam. Tá? São várias questões que envolvem ali. A justiça deu 3 dias para a W Torre efetuar o pagamento, ou seja, eles têm até quarta dessa semana para pagar a dívida de 128 milhões. Caso não seja efetuado o pagamento, o que acontece? Acontece que eles terão 15 dias para responder esse chamado da justiça, tá? Seja ele alegando o porquê não efetuou o pagamento ordenado, e caso seja o caso, né, eles podem podem, né? Não quer dizer que vai acontecer, mas podem sofrer sanções ali no sentido de penhora e várias outras questões, tá? Então, claro que não tem muitos dados assim específicos e palpáveis, porque como rola um processo, são todos dados sigilosos, tá? Tem que rolar em sigilo, então a gente não tem exatamente os dados. A gente sabe que o valor é 128 milhões e que a justiça deu 3 dias para pagar. Caso não pagado, não efetuado o pagamento, eles terão 15 dias para responder à justiça o porquê não efetuou o pagamento, e enfim, daí a justiça verá uma outra questão, beleza? Mas a princípio é isso. Eu discordo só um pouquinho da Leila, tá? Porque a parte financeira, ela ajudou sim. O ingresso tá bem caro do estádio, isso não é uma brincadeira, tá? Vários jogos assim bem mais simples, não
não de competições tão grandes, ainda assim são caros. Por isso a gente não vê o estádio sempre cheio, né? Poderia sim fazer um tratamento um pouco melhor com sua torcida, tá, Leila? Então, nesse ponto vocês gostam de aumentar bem o valor do ingresso ali. Mas enfim, deixa aqui nos comentários o que vocês acham dessa briga, também do Jair e do Breno Lopes, beleza? Esse foi o vídeo, até a próxima, valeu, falou, foi!